Sempre que falam sobre categorias de base, aparece alguém para elogiar as categorias de base do Barcelona, certo? Mas aqui na última divisão você sabe que é diferente, então a gente vai falar de categorias de base, mas vai meter pau em La Masia. Depois da vinheta. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer ao nosso amigo Emanuel Colombari, que participou do site da Última Divisão e que fez um texto exatamente sobre isso, sobre os bagres, como ele chamou, os bagres do Barcelona. Tem o texto lá no site bem completo e aí a gente fez aqui o roteiro do vídeo bem baseado nesse trabalho dele, né? E aí esse trabalho dele foi uma pesquisa assim, feita sobre jogadores desse século, né, que surgiram exatamente quando La Masia estava sendo tão elogiada, né, tão venerada por ter realmente revelado grandes jogadores como Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, enfim, uma grande formação que todo mundo sabe, né, mas ele fez o destaque para esse outro lado aí, esse lado de alguns jogadores que fracassaram, e nem sempre são jogadores assim que são pernas de pau, né, mas fracassaram por problemas diversos, né, por não ter oportunidades, por causa de lesões, problemas pessoais, enfim. A gente vai conhecer cada história deles agora. Rubem Minho, goleiro. O Minho surgiu primeiramente num time pequeno da Catalunha, aí ele foi descoberto pelo Barcelona e chegou lá já com promessa e subiu rápido para o time profissional. Com 20 anos ele já estava treinando ali entre os profissionais, mas estava na reserva de dois goleiros bem questionáveis, né? O Valdés e o Pinto, né? Tava ali atrás do Pinto. E aí ele ficou por muito tempo ali como terceiro goleiro e acabou saindo depois para jogar em times menores, chegou a jogar num time do Chipre e agora está no Albacete da Espanha. Andreu Fontàs, volante. Esse era um jogador que era muito conhecido por causa da versatilidade, né? Apesar de ser volante, ele atuava na linha defensiva, como lateral, como zagueiro, mas na prática acabava que ele não atuava bem em nenhuma posição, né? Ele ficou alternando entre o Barcelona B e o Barcelona principal de 2008 a 2013. Durante esse tempo chegou até a fracassar nas categorias de base da Espanha, no Mundial, né, da Sub-20 da Espanha, e aí depois saiu do Barcelona, passou por times espanhóis menores e hoje está no Sporting Kansas City dos Estados Unidos. Iago Falqué, meia atacante. Esse ganhou destaque já aos 12 anos porque ele trocou as categorias de base do Real Madrid pela do Barcelona. Então ele cresceu já sob os holofotes, sob alguma expectativa, ficou 7 anos nas categorias de base do Barcelona, mas quando percebeu que não ia ter muita oportunidade, acabou recebendo proposta da Juventus. Então mais um time grande se interessou em revelá-lo, né? E aí ele virou profissional lá, mas não se destacou, depois passou já por 10 times, sempre com altos e baixos, sem grande destaque, e hoje está no Torino. Fran Mérida, meia. Provavelmente você já ouviu a comparação do Fran Mérida com o Fábregas, né? Diziam que o Mérida era o novo Fábregas. Isso porque muito cedo, assim como o Fábregas, ele acabou trocando o Barcelona pelo Arsenal, né? Foi observado pelo Wenger, aí foi lá para o Arsenal e não conseguiu se firmar, obviamente não conseguiu se tornar um novo Fábregas. Aí começou a ser emprestado, foi emprestado para o Sport de Portugal, foi emprestado para times espanhóis, não estava conseguindo ir bem, e aí chegou no momento que ele estava sem contrato e acabou sendo contratado pelo Atlético Paranaense. Veja só, veio jogar no Brasil. Foi bem alternativa essa passagem dele por aqui, mas acabou sofrendo com muitas lesões, virou reserva, alternava bons e maus momentos. Foi uma temporada boa até para o Atlético Paranaense, mas não exatamente por causa dele, né? E aí depois ele voltou para a Europa e conseguiu recomeçar a carreira dele no Huesca, né? Jogando nas divisões inferiores da Espanha, e depois foi para o Osasuna também, jogou bem. Então tá recomeçando a carreira, mas é óbvio que não vai ser o novo Fábregas. Isaac Cuenca, atacante. Cuenca, na verdade, foi descoberto pelo Espanyol, rival do Barcelona, né? E aí depois o Barcelona contratou ele e começou a emprestar ele para outros times, até que em 2011 ele conseguiu se profissionalizar jogando pelo Barcelona. Mas nunca conseguiu se firmar, nunca conseguiu ter nenhum destaque de fato no Barcelona, e aí ele começou a rodar por outros times. Hoje ele está no Israel, um time que chama, vou tentar falar aqui, me desculpe se estiver errado, Hapoel Be'er-Sheva. Pois é, ele tá lá, mas durante todos esses anos, durante essas passagens por todos esses times,
Ele, até agora, com 27 anos, fez apenas 14 gols. Para um atacante, óbvio que é muito baixo, né? O máximo que ele fez numa temporada foi 5 gols na primeira temporada dele, jogando lá em divisões inferiores. Então, realmente, o Cuenca não é um grande matador e um grande foguete molhado das categorias de base do Barcelona. Víctor Vázquez, atacante. Entre todos esses jogadores que eu citei até agora, poucos geraram tanta expectativa, eram promessas tão grandes quanto o Víctor Vázquez. Ele era da geração do Messi, da geração 1987, né? E, assim, ele era, de certa forma, apontado como do mesmo nível, parecido, um pouco abaixo do Messi. Todo mundo acreditava que quando os dois subissem, eles fariam uma dupla de tanto sucesso quanto eles fizeram nas categorias de base. Mas o Vázquez demorou mais para virar profissional. Quando virou foi só em 2008, e aí não conseguiu se firmar, principalmente por causa de lesões, né? E aí, curiosamente, né, depois dessa passagem, tentar seguir a carreira no Barcelona, ele não conseguiu, e aí começou a fazer uma carreira alternativa, aleatória. Ele foi para o Clube Brugge da Bélgica, chegou aí para o Cruz Azul do México, e atualmente está no Toronto do Canadá. Veja só onde foi parar o amigo do Messi. Refren Soares, atacante. Bom, a história do Soares já é um pouco alternativa, porque ele nasceu na Venezuela, né? Mas aí ele cresceu nas categorias de base do Barcelona e acabou optando por se naturalizar espanhol, defendeu a seleção de base da Espanha, né? Enquanto estava ainda como promessa, né? Como jogador que estava pintando bem. Aí ele se profissionalizou na temporada 2006-2007, ficou alternando ali entre Barcelona A e Barcelona B, e conseguiu um momento de destaque, talvez um momento de mais glória na carreira dele, quando ele participou por alguns minutos do Mundial de Clubes de 2009 contra o Estudiantes. Mas depois disso a carreira do Soares acabou caindo um pouco, ele foi tentar se firmar e ter mais minutos de jogo no Sporting, não foi bem, aí passou pelo futebol belga e atualmente está no Grasshoppers da Suíça. Bojan, atacante. A história do Bojan já começa um pouco sob desconfiança, porque o pai dele era olheiro do Barcelona, né? Aí o pessoal já começou a desconfiar, porque ele arrumou uma vaga ali no Sub-17 e tal, mas mesmo assim ele conseguiu um sucesso, parecia até enganou algumas pessoas de que era um jogador bom, porque conseguiu ser eleito ali terceiro melhor jogador Sub-21, aparecia em todo tipo de revista que fazia lista de grandes jogadores, teve jornal, aqueles jornais exagerados espanhóis, que chegou a apontar ele como substituto do Messi, novo Messi, enfim, todo esse tipo de promessa que se faz, né? Mas aí acabou que ele não conseguiu se destacar no Barcelona, não conseguiu mostrar nada realmente do que prometia e saiu para outros times, mas curiosamente acabou enganando outros times grandes. Jogou na Roma, jogou no Milan, jogou no Ajax, não deu certo. Aí foi pro Stoke City, que acabou contratando ele. Ele ficou um tempo lá, mas depois também começou a ser emprestado. Atualmente está no Alavés e na última temporada fez um gol apenas. Um jogador que sofre com muitas lesões também. Enfim, não consegue realmente mostrar nada do que prometia quando era jogador das categorias de base. A gente encerra por aqui essa nossa lista. Foram 8 foguetes molhados de La Masia, do Barcelona. É claro que com certeza você, amigo alternativo, vai lembrar de mais alguma promessa aí que não deu certo, que foi jogar em times menores, que enganou muita gente. Então deixa aí nos comentários quem mais que poderia estar nessa lista e que a gente esqueceu. Também, óbvio, se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo torcedor do Barcelona. Enfim, até a próxima, amigos!